O reino de Deus é como um homem chamado Elias, que vivia numa vila esquecida pelas estradas, cercada por pedras e poeira, mas com um solo fértil de coração. Elias era jardineiro. Não possuía ouro nem prata, mas tinha duas riquezas que o mundo despreza: fé e mansidão. Ele era pai de Ana e Miguel, duas crianças que cresciam ouvindo orações ao invés de reclamações, e aprendendo que servir é maior do que possuir. Todos os dias, ao nascer do sol, Elias ajoelhava-se sob uma oliveira, como esta aqui, vem, e ali, em silêncio, falava com o Pai. E dizia: Senhor, dá-me um coração limpo, para que eu possa ver-te em tudo. Enquanto outros corriam atrás de lucro, Elias plantava amor com suas mãos sujas de terra. E quem olhava para seu jardim dizia: perde tempo, a terra está seca, o povo é ingrato. Mas Elias respondia: o solo do coração precisa ser cuidado, mesmo quando parece árido. A semente da bondade. Havia um homem rico na vila, chamado Josias, de coração endurecido como pedra de moinho. Ria de Elias e dizia: você reparte o pouco que tem com mendigos? Que tolice! Mas Elias apenas sorria e dizia: a boca fala do que o coração está cheio, e o meu está cheio do amor de Deus. A seca veio. O povo teve medo. Muitos esconderam comida. Alguns roubaram. Mas o jardim de Elias continuava a dar frutos. Não porque ele era mágico, mas porque plantava com fé, não com medo. Então muitos começaram a ir até sua casa, pedindo sombra, água e direção. E Elias dizia: vinde a mim, todos os que estão cansados. O descanso não está no conforto, mas na confiança. A noite da prova. Mas escutem bem, até os justos são provados. Elias adoeceu. A febre o fez cair. O jardim ficou em silêncio. O povo se entristeceu, pois seu pastor estava ferido. Mas eis que a semente já tinha germinado. Ana e Miguel, as crianças, passaram a cuidar do jardim. Vizinho ajudava vizinho. Josias, aquele mesmo que zombava, foi até Elias com cobertores e lágrimas nos olhos. Ele disse: não compreendo, porque você me ajudou quando todos me viraram as costas. E Elias, com voz fraca, respondeu: porque aprendi com o mestre, amai os vossos inimigos, fazei. A colheita do invisível. Quando Elias se levantou da cama, viu algo mais bonito que flores. Viu reconciliação. Viu perdão. Viu compaixão onde antes havia ganância. A vila inteira havia mudado, não porque a seca acabou, mas porque o coração das pessoas foi regado com amor. Josias, agora com os olhos abertos, disse a Elias: você não plantou apenas sementes, você nos ensinou a viver. E Elias respondeu: não fui eu, foi o reino de Deus crescendo entre nós, como uma pequena semente que se torna árvore e dá sombra aos que antes caminhavam no sol escaldante. E então eu vos digo, e Jesus agora olha nos olhos dos ouvintes: filhos, escutem esta parábola. Viver bem não é acumular, é aprender a dar. Viver bem não é vencer sobre os outros, mas vencer a si mesmo. Viver bem é amar quando não é fácil, perdoar quando dói, confiar quando tudo falta. Porque aquele que ouve minhas palavras e as pratica é como Elias, constrói sua casa sobre a rocha. E mesmo quando vêm as chuvas, os ventos e as doenças, ele permanece. O jardim de Elias era pequeno, mas grande aos olhos do Pai.
porque nele florescia o reino de Deus. Escutem, filhos. O reino de Deus é como um homem chamado Elias, que vivia num vale seco, onde poucos acreditavam que algo bom ainda poderia brotar. Ele era um jardineiro pobre, mas rico em fé. Era viúvo, pai de 2 crianças pequenas, Ana e Miguel, e vivia de maneira simples, cultivando seu pequeno pedaço de terra. Mas havia algo naquele homem que poucos percebiam no início. Ele tinha um coração semelhante ao do pai. Todas as manhãs, antes de tocar na terra, Elias se ajoelhava junto à sua oliveira, erguia os olhos ao céu e orava: Senhor, planta em mim um espírito manso e humilde. Ensina-me a cultivar vidas, não só plantas. E ele vivia assim, orando, plantando, ensinando seus filhos, cuidando do que tinha, com gratidão por tudo, mesmo o pouco. A Vila Cega. A vila onde Elias morava era cheia de pressa e medo. O povo estava cansado, dividido, cada um por si. Havia fome de pão, mas também fome de sentido. As pessoas zombavam de Elias, diziam: bondade não enche barriga. Este homem é bom demais para este mundo duro. Perderá tudo se continuar assim. Mas Elias respondia com doçura: é melhor perder o mundo e ganhar o reino de Deus, do que ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Josias, o que tinha tudo e nada, um dos homens mais ricos da vila, chamava-se Josias. Tinha celeiros cheios, campos cercados, empregados numerosos, mas seu coração, esse estava vazio e endurecido. Ria de Elias na feira, zombava da sua simplicidade, dizia: você é fraco, enquanto planta para os outros, eu guardo para mim, e fico mais forte. E Elias respondia sem raiva: o que você guarda apodrece, mas o que você reparte floresce. Josias não entendia. A seca. Então veio a seca. As fontes secaram, a chuva cessou. A terra ficou dura como ferro. Os animais magros, os rostos cansados. A vila entrou em desespero. Alguns começaram a roubar, outros a desconfiar de tudo e de todos. Mas Elias continuava a plantar. E mesmo com menos água, suas plantas ainda cresciam. O povo começou a notar. Iam até ele e perguntavam: como teu jardim vive se a terra morreu? E Elias respondia: a terra responde ao que recebe. Quando recebe amor, fé e cuidado, ela retribui. O solo do coração é o mesmo. As pessoas vinham buscar sombra em seu jardim e ele dava. Vinham pedir frutas e ele partilhava. Alguns vinham apenas para ouvir e Elias contava histórias. Não suas, mas as histórias do reino. Falava do bom samaritano, do filho pródigo, do semeador. E dizia: não sou sábio, apenas sigo aquele que é o caminho. A noite da fumaça. Então, numa noite escura, um raio caiu sobre o celeiro de Josias. As chamas subiram alto. Ninguém correu para ajudar. O povo lembrava-se de como Josias tratava a todos com dureza. Mas Elias foi. Mesmo fraco, correu com baldes. Salvou animais, ajudou Josias a carregar o que restava. Quando tudo passou, Josias olhou para Elias com os olhos úmidos e disse: por quê? Eu nunca fiz nada por você. Pelo contrário.
E Elias respondeu: É fácil amar quem nos ama. Difícil é amar quem não merece. Mas foi isso que Jesus fez por mim. E eu quero fazer pelos outros. Josias ficou em silêncio. Aquela noite foi o início de sua conversão. A aprovação de Elias. Pouco tempo depois, Elias adoeceu. A febre o tomou. Já não podia trabalhar nem cuidar do jardim. Seus filhos tentavam, mas eram pequenos. Mas eis o mistério do reino. A boa semente nunca volta vazia. As pessoas começaram a cuidar do jardim. Trouxeram água, comida, ajudaram Ana e Miguel. Josias foi o que mais se dedicou. Ele, que antes era pedra, agora se tornava solo fértil. Na cama, Elias sussurrava versículos entre os calafrios. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.